Pega a sua Bíblia que eu tenho uma palavra de Deus que vai abençoar muito a sua vida. Amém? Semana que vem, domingo, é a Santa Ceia do Senhor, irmãos. E nós vamos fazer uma oração que eu chamo de oração da dracma perdida. O que é isso, pastor? Não sei se você lembra, mas há um capítulo no Evangelho de Lucas que fala dos perdidos. Eu expliquei aqui um dia desses. A Bíblia fala sobre a ovelha perdida, você lembra? Sim ou não? Aquela ovelha que se perdeu, irmãos. Ela estava junto com o rebanho, mas por algum motivo ela errou o caminho, perdeu o caminho, se afastou do rebanho. E aí o que o pastor ele faz? Ele deixa as 99 e ele vai atrás dessa ovelha que se perdeu e ele o quê? Traz ela de volta. Amém, gente? Irmãos, e isso é forte. A Bíblia diz até ali que essa alma tem muito valor, né? Mais vale um pecador que se arrepende do que 99 justos estão ali. Então é muito importante isso, a gente ajudar as pessoas que se perdem. Amém? Mas nesse mesmo capítulo a Bíblia fala do filho pródigo. Você lembra dele, sim ou não? O filho pródigo é aquele, irmãos, que decide sair da casa do pai. Eu falei aqui, você lembra? O filho pródigo é o que decide sair. Tem gente que faz isso, não é verdade? Está na casa de Deus, está na igreja, está firme e tal. De uma hora para outra ele decide que aquilo não quer aquilo mais para a vida dele, não quer servir mais a Deus, né? Hoje, então, tem muita gente que começa a assistir esses pregadores de internet aí, pessoal, que, irmãos, que são enviados de Satanás para colocar dúvida na gente. Você está entendendo, sim ou não? Para colocar pulga atrás da orelha, para fazer você duvidar da palavra de Deus, duvidar dos pastores, dos pregadores. São grandes homens de Deus. Eu estava outro dia ouvindo um pastor, eles perguntaram para o pastor sobre um grande líder que nós temos no Brasil, pessoal, que é o líder da Igreja Universal. E você sabe que tem muita gente que fala mal dele, é ou não é verdade? Sim ou não? Mas, irmão, esse pastor foi perguntado, o que você acha do líder tal? Eu que não sou doido de falar. Você vai num hospital, tem gente da Universal lá, é ou não é verdade? Você vai você sai de noite, tem gente da Universal evangelizando prostituta. Irmão, trabalho absurdo. Quem pensa só em dinheiro sai na rua para evangelizar a prostituta. Irmão, teve uma vez, eu estava num velório, fui fazer um velório. Chegou um rapaz lá vestido com a camisa da Universal, lá foi passando de capela em capela perguntando, você quer que faça uma oração? Aí você vai falar mal do cidadão porque disseram que pede muito dinheiro e não sei o quê. Mas, irmão, você olhar o tamanho da obra. E dá quem quiser também. Não é verdade? Sim ou não? Mas, irmão, o que acontece? Os pastores começam a falar mal, aquele negócio. Aí a pessoa toma aquela decisão. Não é aqui que eu quero ficar. Quer sair. Às vezes desentende com o irmão e vira e diz o quê? Essa igreja não serve para mim, eu vou sair também. E acaba, pessoal, que tem gente que vai por decisão própria. Foi o caso do filho pródigo. Ele foi por quê? Porque o pai expulsou? Porque alguém fez a cabeça dele? Não, ele foi porque quis. Tomou a decisão dele, foi. E o interessante é que a ovelha perdida, a Bíblia diz que o pastor deixa os 99 e vai o quê? Atrás dela. O pai não foi atrás do filho. O filho tomou decisão, quem teve que achar o rumo de casa e voltar foi o quê? Ele por si próprio, porque ele mesmo tomou a decisão. Então isso aqui é muito sério, que às vezes o cidadão,
ele decide se desviar, irmãos, decide sair, decide fazer o que, né? E o pessoal fica cobrando, você não vai atrás do fulano, não. Irmãos, muitos deles vêm falar com a gente, olha, eu saí porque eu quero. E pronto, você vai lá o quê? De ficar de joelho implorando para ele voltar? Não, ué. O filho encontrou o caminho, foi o pai deixou ele ir, ele foi, quebrou a cara, uma hora ele caiu em si, ele disse o quê? O que ele disse, pessoal? Qualquer um na casa do meu pai vive melhor que eu. Quer dizer, a casa que não servia, passou a servir. Na verdade, sempre serviu. Só que a visão dele estava completamente errada. Irmãos, mas nesse capítulo, há uma terceira pessoa, lá de Lucas 15, que é aquela mulher que perdeu a dracma dentro de casa. Irmão, aquela ali não se perdeu, não saiu de casa para nada. Ela perdeu a dracma dela onde? Dentro de casa. Foi dentro de casa, não foi fora de casa, foi dentro. E a Bíblia diz, irmãos, que ela faxinou a casa e procurou com diligência, com esforço, até encontrar a dracma perdida. Quem que é esse? Esse é o que está dentro da igreja, mas começa a perder os valores. Você está entendendo, sim ou não? Não sai da igreja, mas começa a se perder dentro da igreja. Infelizmente. Tem um cidadão que está dentro da igreja e ele sabe que prostituição é errado, mas começa a prostituir, mas não sai da igreja não, ele fica na igreja. Ele sabe que aquele é o caminho, ele sabe que aquela é a casa, é ali que tem que ficar, mas mesmo dentro, ele está o quê? Perdido. Tem gente que começa que para de dar o dízimo, da oferta. Tem gente que para, irmãos, de orar, de fazer as correntes, e por aí vai. A pessoa vai se perdendo, mas dentro da igreja, isso é pior, porque você imagina você estar dentro da igreja, achando que está no céu, e um dia você ouvir do Senhor o quê? Apartai-vos de mim. Você está entendendo, sim ou não? É coisa séria, irmãos. Então nós não podemos nos perder dentro da casa de Deus. Nós não podemos nos iludir com as coisas erradas que nós estamos fazendo muitas vezes e que não estão trazendo consequência nenhuma para nós. Porque a Bíblia até diz isso, se não me engano, em Eclesiastes, visto como se não executa o juízo sobre a má obra, o homem está disposto a continuar o quê? Fazendo o que é mal. Ele vai continuar. Então é muito importante a gente abrir os nossos olhos, ouvir a palavra de Deus, irmão, com o coração aberto, para a gente não se perder. Eu quero falar hoje não sobre Lucas 15, mas eu queria que você abrisse em Lucas 22. Isso aqui, irmãos, faz parte de um livro que o missionário escreveu há muitos anos atrás. Eu não tinha me convertido, ele já tinha escrito esse livro. E o livro chama-se Arrepender-se para não cair. Quem já leu isso aqui? Alguém já leu? Pequenininho, irmão, o livro. Mas, irmão, a gente chega lá naquele momento, essa mensagem, chega naquele momento em que Pedro nega Jesus 3 vezes. Você lembra? Sim ou não? Pedro nega Jesus. Irmãos, o Pedro ali, ele negou Jesus com juramento. Ele falou que não conhecia Jesus. Irmão, foi terrível aquilo ali. Ele negou Jesus por 3 vezes, mas antes de negar Jesus, o Pedro já vinha se perdendo. Você está entendendo, sim ou não? Ninguém cai de uma vez.
antes de cair, ele precisa o quê? Tropeçar. Ele vai tropeçando. Quando você vê uma pessoa perdida, irmão, aquilo não aconteceu de uma vez. Ela vai o quê? Se perdendo devagar. As 3 vezes que o Pedro nega Jesus, foi só, irmãos, o grande final, vamos dizer assim. Foi só aquele último ato. Mas antes ele já vinha o quê? Ele já vinha se perdendo. Irmãos, e começa aí no versículo 31. Nós vamos falar aqui de 5 erros que o Pedro cometeu. Ele foi caindo, irmão. Foi perdendo os valores. Mas você vai perceber isso aqui. Vamos ler devagar? Começando no versículo 31. Pedro é avisado. Primeiro erro que ele cometeu, primeiro valor que ele perdeu aqui. Vamos lá? Diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás o quê? Vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, o quê? Fortalece, tem Bíblia que fala, confirma os teus irmãos. E ele disse o quê? Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Meu irmão, primeira coisa, primeiro erro, primeiro valor que o Pedro perdeu, podemos dizer assim, foi a humildade. Irmãos, aquela autoconfiança. Jesus disse para ele, Pedro, Satanás pediu você. Ele quer peneirar você. Mas eu roguei por você, ô Pedro, para a sua fé, para você não desanimar. E quando você se converter de verdade, você fortalece os seus irmãos. Mas aí o Pedro vira para ele e fala o quê? Senhor, eu estou o quê? Pronto. Para ir contigo para a prisão e até o quê? Para a morte. E a gente vê, continuando a ler, que ele não estava preparado coisa nenhuma. Mas naquela hora, irmão, você imagina, Jesus falando com ele e dizendo, Pedro, olha, Satanás está rodeando você. Satanás está querendo te derrubar. Pedro, não sei se você percebeu, ele está dizendo aqui, Pedro, você não está convertido direito, não. O que a humildade faz? Senhor, é verdade. Me ajuda então, o que eu preciso fazer? Você está entendendo, sim ou não? É quando você ouve uma palavra e você sabe que aquilo é para você. Você entende ou não? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Você sabe que aquilo é para você, mas você não quer ouvir. Você não quer obedecer mais. Mas antes você obedecia. Se Deus falasse isso aqui está errado, está errado. Se fala, tem que pedir perdão, você ia lá e pedia perdão. Você está entendendo, sim ou não? Você tem que tirar isso, tem que tirar. Se não está certo, não está certo. Se está escandalizando o nome do Senhor, não vou fazer. Mas tem gente que perde esse valor. É Jesus que está falando com ele, Jesus está falando, ó, Satanás quer te derrubar, a coisa está feia para o seu lado, mas ele prefere virar para Jesus e dizer o que? Olha, eu estou preparado até para morrer. Ao invés de dizer o que? Senhor, me ajuda. Se você quer vencer, irmão, você nunca pode deixar a humildade de lado. Você tem que aprender a ouvir. Provérbio 18, 12 fala sobre isso. Põe aí na tela para nós. Em nome de Jesus. Você que gosta de anotar, anota aí. Provérbio 18, 12. O que diz?
Isso, deixa eu marcar aqui Lucas, para eu ler rapidinho com você, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Lê comigo. Antes de ser quebrantado, tem Bíblia que fala assim, antes da queda, eleva-se o quê? Coração do homem. O que o Pedro disse? Eu estou pronto, preparado. Mas é isso, antes do homem cair, o coração dele o quê? Ele se eleva. Irmãos, e diante da honra vai o quê? A humildade. É lógico que eu creio que você entende que humildade não quer dizer ser pobre e não ter nada. Porque tem muito pobre e arrogante, não é verdade? Sim ou não? Não tem onde cair morto, mas não engole orgulho. Nós estamos falando de humildade, de você saber reconhecer as coisas, saber ouvir. É ou não é verdade? Saber filtrar. Porque às vezes o nosso coração se eleva, a gente não quer ouvir ninguém. A gente acha que a gente está acima do fulano, do beltrano, irmão, a gente não quer ouvir. É ou não é verdade? A gente não quer. Irmão, eu vi um pregador falando essa semana, achei tremendo. Você imagina só, o Naamã foi curado, e a mensagem que curou, que começou a abençoar o Naamã, veio de uma menina, você lembra? O que a menina disse? Quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Foi tremendo aquilo ali, sim ou não? Qual o nome da menina? Qual o nome da menina? Maria. Joana? Não. A menina não tem nem nome na Bíblia, pessoal. Nós nem sabemos o nome dela. A mensagem que abençoou Naamã veio de um anônimo, de uma pessoa que não tinha, entre aspas, relevância nenhuma. Mas o cara decidiu ouvir. Você vê que quando ele chegou lá, arrancou o resto do orgulho dele lá, quando ele chegou no Naamã. Mas uma coisa boa que a gente pode ver, é que a menina falou e ele o quê? Ouviu. Era um escravo. Nem nome da menina tem, mas ele foi lá. Irmãos, o Pedro começou a cair quando ele não ouviu Jesus. O Pedro começou a cair quando ele não deu crédito para o que Jesus falou. E muitas vezes é o que acontece conosco. A gente para de ouvir. Para de ouvir mensagem, para de ouvir a pregação. Tem hora que a gente está ouvindo uma pregação e o chicote está comendo, a gente desliga para não ouvir mais. É ou não é verdade? Tem hora que você acha que é perseguição. Tem gente que não gosta de ouvir. Quem está entendendo, diga amém. Nem que não gosta. Eu estava falando sexta-feira aqui, falei domingo à noite também. Irmão, tem gente que torce a cara. Fica com a cara fechada, não gosta de ouvir. Mas olha você vê. Estava falando aqui do pessoal que fica bebendo água na hora que eu estou pregando. Falei, é incrível, parece que a pessoa entra na igreja, pisa na igreja, dá uma sede que só Jesus. É, não é verdade? Já viu? Irmão, dá uma sede que só Deus, toda hora tem que levantar para pegar água, levanta para pegar. Você não pode ficar 20, 25, 30 minutos sem beber água, não, você vai morrer. Vai ou não? Ah, mas tem gente que faz questão de olhar com aquela cara de bulldog, irmão. Senhor, eu não vou te pegar depois. Não, eu não estou nem aí. Mas você vira as costas, irmão. Deus está falando com você, às vezes vai falar alguma coisa que você precisa ouvir. O que você vai? Levanta e vai beber água. E tem gente que fala, não, estou ouvindo. Meu irmão, você não está prestando atenção. Teve um que foi demais. Ué, eu estou pregando, ele levanta, vai lá, toma um cafezinho. Eu pensei, poxa, ele deve estar cochilando, deve estar querendo tanto ouvir a palavra, que está cochilando, né? Vai tomar um café para... Não pensei isso não. Vou falar a verdade, não pensei isso não. Eu pensei, que falta de educação, estou pregando aqui, o cidadão levanta e vai tomar café. Irmão, mas é tipo isso. Às vezes você fala, por quê? Porque você quer a pessoa prestando
atenção recebendo a palavra e o cidadão não gosta. Mas tem gente que não gosta de ouvir mais. O Pedro começou aí. O que ele fez, pessoal? Jesus falou e ele o quê? Ele não ouviu. Mas o aviso foi claro, foi ou não foi? Satanás está querendo te derrubar. Um pouquinho mais na frente, em Lucas, aqui em Lucas, vem o segundo erro que ele comete. O segundo valor, pessoal. Versículo 39. Aí o Pedro não fez isso sozinho. Os discípulos fizeram com ele. Do versículo 39 diz o quê? Capítulo 22, versículo 39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes o quê? Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, o quê? Orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas o quê? Mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os o quê? E achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e o quê? E orai, para quê? Para que não entreis em tentação. O segundo erro, irmão, o segundo valor que a gente costuma perder antes de cair é a oração. O Pedro não estava orando, ele deixou de orar, Jesus estava lá orando, depois orando mais intensamente, aquele negócio todo. Quando ele volta, o Pedro está o quê? Não só o Pedro, como os outros, estava o quê? Dormindo. Tem um texto, se não me engano, de Mateus, que fala que Jesus voltou a orar, quando ele volta de novo, os discípulos estão o quê? Dormindo de novo. Irmãos, e Jesus avisou, se orem, orai, vigiai, para que não entreis o quê? Em tentação. Aqui ele só fala da oração, ore, para que você não entre em tentação. Irmãos, mas eles não oraram. Isso aqui é um mal que a gente costuma, que o inimigo costuma colocar na vida de muitas pessoas, irmãos. É aquela distância da oração. Irmãos, aí começa um monte de coisa, um monte de desculpa para não orar, você já viu? Sim ou não? Tem gente que pega a Bíblia mesmo, pega a Bíblia, pega aquele texto que fala assim, não é por muito falar que seremos ouvidos. Não é isso? Sim ou não? Né? É. Aí ela não ora nunca, porque ela não precisa falar muito para ser ouvida. Ela não precisa de comunhão com Deus, ela não precisa passar um tempo com Deus, não. Não precisa. Você entende, sim ou não? Irmão, você fala, vai ter uma vigília. De quê? De oração. E eu não vou não gosto desse negócio. Que eu chego lá, oro um pouquinho, eu já não sinto mais, então eu não... Não é assim? A pessoa vai o quê? Perdendo. Irmãos, e isso é ruim. Porque a oração, o quê? Ela nos aproxima. Você concorda? Sim ou não? A oração, ela nos aproxima, ela nos fortalece, ela até nos constrange. Como assim, pastor? Irmão, duvido. Se você fizer uma oração agora, você dobrar o seu joelho, orar aqui, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, você ficar aqui no joelho, de joelho, orando, pedindo a Deus a vitória, falando com Deus para abençoar, fortalecer você. Irmão, duvido. Se você sair daqui e tiver uma oportunidade de pecar, de fazer alguma coisa errada, duvido que você vai fazer. O que você vai falar? Hã?
Se o diabo te oferecer um banquete, o que você vai falar? Não, acabei de orar agora, como é que eu vou fazer um negócio desse? É na verdade. Sim ou não? Irmão? Imagina você na sua casa, você ora, você fala com Deus, fica ali um tempinho no seu quarto, oração, e você sai para fora, senta no sofá, aparece aquele monte de porcaria. Nossa, acabei de orar, isso está amarrado em nome de Jesus. Até constranger a oração nos constrange. Mas e quem não ora? E quem não ora, pessoal? É na verdade. Irmão, e a gente vai perdendo. Está amarrado em nome de Jesus. Mas a gente vai perdendo, que a gente tinha oração para dormir, né? Aí acordava, agradecia a Deus pelo dia, ia trabalhar, né? Abençoava o serviço, não é assim? Abençoava o serviço e tal. Irmão, ia comer, na hora de comer. Abençoar, Senhor, obrigado por esse alimento aqui. Em nome de Jesus, multiplica, abençoa. Glória a Deus. Obrigado por ter isso aqui na minha mesa. Muito obrigado. Irmão, e a oração estava presente em tudo. É ou não é? Comprou uma casa, chamar o pastor para orar. Oração tudo. Comprou um carro? Não, vamos consagrar. Oração. Vamos, né? Pedir o pastor para ungir, vamos consagrar. E hoje? Tem muita gente que não faz. É nada, deita que nem um burro, levanta que nem um cavalo, me perdoe a expressão, mas deita que nem um burro, levanta que nem um cavalo, na hora que bota o prato ali, irmão, nem pensa em Deus, já vai comendo, e, irmão, vai trabalhar, e depois no final do dia fica reclamando que deu tudo ruim, não sei o quê, mas na hora que levantou, nem apresentou a Deus. Às vezes Satanás estava ali preparando um laço, irmão, e você não orou. Então, um erro que nós temos é deixar de orar. Ah, mas tem dia que eu não estou com vontade. Ué, irmão, tem dia que você não está com vontade de trabalhar. Você vai? Você vai ou não? Vai? Oh, não, você liga para o patrão e fala assim, não estou com vontade. Né? Você chega lá, né, ainda mais você que é dono, você que do seu próprio negócio. Você fala assim, hoje eu não vou não. Aí você pensa, no boleto, na conta, não, hoje eu vou. Hoje eu tenho que ir. Não é verdade, na raça, hoje eu vou. Mas por quê? Você não tem escolha. Aí chega na hora de orar, não está com vontade não. Irmão, vai sem vontade mesmo. Ah, mas Deus não vai ouvir. Vai ouvir, irmão. Tenho certeza que vai ouvir. Não, Deus não vai ouvir. Vai ouvir, irmão. Estou afirmando para você que se você for lá orar sem vontade, Deus vai te ouvir. Porque Ele está vendo que você não tem vontade nenhuma, mas você está vencendo o seu eu para fazer a vontade dEle. Então para com essa besteira. Ah, não é por muito falar que seremos ouvidos. Para com essa besteira. Eu estou tão cansado que Deus não vai nem me ouvir. Não, meu irmão. Não, está amarrado isso aí em nome de Deus. Desculpa do demônio para você não orar. Ah, não estou com vontade. Meu irmão, amarra esse demônio, dobra o seu joelho, daqui a pouquinho você já falou tudo que você tinha que falar. Irmão, já recebeu a bênção de Deus e vai sair da presença de Deus abençoado. O Pedro, Jesus estava orando. O Pedro estava o quê? Dormindo. Irmão, Satanás estava, Jesus avisou, não avisou? Sim ou não? Avisou. Terceira coisa, vamos lá. Se você quiser depois, anota aí para você ler. O que diz 1 Tessalonicenses 5,17? Lá diz, orai sem cessar. Oração não pode, não é orar o dia inteiro não, você entende, né? Sim ou não, pessoal? Não é orar o dia inteiro, noite inteira, não. Orar sem cessar é não tirar a oração da sua vida, do seu dia a dia, das coisas que você faz. Ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Você anota aí, depois você lê lá. Terceira coisa, irmão, vamos para o versículo 49. Isso, vamos lá. Jesus aqui está sendo preso. Irmão, com o beijo, o Judas traz Jesus. Aí no versículo 49, a Bíblia diz assim, vamos ler comigo? E vendo o quê? Os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor,
feriremos a espada, e um deles, amém, pessoal? Um deles, o que ele fez? Feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Amém? Lá em João capítulo 18, irmãos, depois você pode ler lá, no versículo 10 até o 14, é a mesma história. Mas lá, já fala o nome de Pedro claramente. Foi ele que pegou a espada aí, e o quê? Cortou. Olha só para você ver. Os discípulos estão perguntando, vendo que Jesus ia ser Pedro, eles perguntam: Senhor, feriremos a espada? Teve um que nem esperou e já pegou a espada, já sacou e já o quê? Já cortou a orelha de um. E se você ler lá em João 18, você vai ver que foi justamente quem? O abençoado do Pedro. Sabe por quê? Porque quando a gente vai se distanciando, vai perdendo os valores, isso é uma coisa que a gente começa a fazer, a agir por conta própria. A gente não espera a direção de Deus, nem uma palavra de Deus, a gente já vai o quê? Fazendo. Por nossa conta. Você já fez alguma oração pedindo a Deus direção para fazer as coisas? Sim ou não? Já aconteceu com você, você está querendo demais fazer uma coisa, você ora a Deus e de repente seu coração esfria, assim, aquele negócio esfria, que você... Já? Sim ou não? Irmão, quando a gente ora, e lógico, não tem aquela pressa maluca, de alguma maneira Deus o quê? Vai falar conosco. E olha, irmãos, que tem hora que a gente fica chateado. Por quê? Porque a gente quer fazer. E Deus fala o quê? Não. E o pior que é quando a gente quer fazer e Deus não responde nada. Que o silêncio também é o quê? Uma resposta. É, pastor? É, ué. É uma resposta. Mas se você anda na direção de Deus, Ele vai te abençoar em tudo. Mas quando você não anda na direção de Deus, na palavra, muitas vezes até o que a gente quer fazer é contra a palavra de Deus, contra os princípios. E mesmo assim a gente quer fazer. A gente quer atropelar. Mas às vezes Deus fala conosco tão claramente. Você já veio num culto falando: eu vou conversar com o pastor, e a palavra fala tudo que você precisava? Quem já aconteceu? Já aconteceu? Só vou falar com o pastor, vou conversar com ele hoje. Chega na hora da mensagem, tudo que você precisava ouvir falou. Pronto, não vou conversar mais. Deus já falou comigo. E ele fala, irmão. Agora a gente começa a fazer na nossa vida, que é agir por conta própria. Aí depois que dá errado, a gente vai orar a Deus para consertar. Vai orar a Deus para Deus, né, desfazer o mal que foi feito. Aí a gente vai orar porque tem consequência. Escolha errada, irmão. Tem consequência ruim. Infelizmente. Então, o cidadão começou a agir por conta própria. Lá em Provérbios 19, 2, anota aí, eu vou pedir o rapaz para colocar aqui, para a gente não atrasar. Mas lá em Provérbios 19, 2, fala do apressado. Olha só, lê comigo, todo mundo. Provérbios 19, 2. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. O que se apressa com os seus pés, peca. Ou seja, vai errar. A pressa... Irmãos, o agir precipitado, o agir sem direção de Deus, vai trazer o quê?
consequências terríveis para a vida da gente. Você vai fazer um negócio, pede a direção de Deus, e parece bom. E parece bom. Mas pede a direção de Deus, para você não entrar em furada. Que Deus vai revelar para você. Você entendeu ou não? Pede a direção. Irmão, você precisa, você está querendo trabalhar, querendo trocar de serviço, fala com Deus primeiro. Que às vezes o que parece bom é uma armadilha do diabo. Só parece bom. O diabo também não vai colocar uma coisa ruim diante de você, para você olhar e falar assim, não, isso aí não presta não, não vou. Não, ele vai colocar alguma coisa que parece que é bom. Pede direção. Ser moça, ser rapaz, que vai casar, ou que está pensando nisso, não vai só pela beleza, não. Vai na direção de Deus. É ou não é verdade? Você vai pela beleza, pela paixão. Nossa, estou apaixonado. Irmão, não. Pede a direção de Deus. E Deus vai mostrar para você as coisas. Então, cuidado com esse negócio de agir por conta própria, irmão. Peça a direção a Deus que Ele vai lhe abençoar. Amém? Quarta coisa, estou terminando. Rapidinho aí. Versículo 54. Isso aqui, irmãos, tremendo. Vamos ler? Versículo 54. O quarto erro de Pedro aí. O quarto valor que ele perde. Diz assim, então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo. E Pedro? Uai, mas ele não estava pronto, pessoal? Ele tinha que estar lá falando, me prende também, porque eu estou pronto para morrer com Jesus. Que nada, ele já começou, irmãos, né? Tropeçar. Aqui Jesus é preso. E ele o quê? Está perto ou está longe? E começa a seguir Jesus o quê? De longe. Jesus está lá preso, ele está aqui, ó. Irmão, ele tá com medo de ser preso também. Mas o que me chama a atenção é isso. Pedro seguia Jesus de... Você já deve ter ouvido alguém falar isso. Mas a pior coisa que tem é isso, é a pessoa começar a se distanciar. Irmão, e ela vai se distanciando, vai ficando longe. O Pedro, ele que estava perto de Jesus. Você sabe que o Pedro era um daqueles 3 que Jesus chamava sempre à parte. É ou não é verdade? Era um daqueles 3 que viram mais coisa que os outros. Na hora que Jesus foi preso, Pedro estava longe. E tem gente que vai distanciando. Não sai da casa de Deus. Mas vai o quê? Distanciando. Ela não sai da igreja, mas ela vai o quê? Distanciando. Né? Já não ora, já não lê a Bíblia, já é aquela pessoa que vai perdendo a humildade. Mesmo aquela pessoa que vai agindo por conta própria. Daqui a pouco está abandonando as coisas da igreja. Eles não ajudam em mais nada. Irmão, ela segue Jesus de longe. Sabe aquela pessoa que está, mas não está, não quer se envolver? Sim ou não? Ela não quer se envolver com nada. Ela quer estar ali. Mas se tem que ajudar alguém, não é comigo. Se tem que... vamos comprar um negócio para a igreja, não é comigo. Vamos ajudar um irmão, não é comigo. Vamos orar por um irmão, é o obreiro e o pastor que tem que orar. Irmão, ela não se envolve com nada. Você entendeu ou não? Vamos fazer uma vigília, não vou. Vai ter um culto especial aqui, não vou. Vamos, pessoal, vamos evangelizar. Vamos trazer as pessoas que estão precisando. Também não tem nada com isso. Você não tem nada com nada. Ela está seguindo Jesus o quê? Não tem proximidade. E às vezes você diz, não, é assim que eu quero continuar. Né? Eu estou invisível. Eu entro, eu saio e ninguém o quê?
Ninguém percebe, ninguém fala, ninguém, né? Irmão, misericórdia. Tem um pessoal que sai da igreja que tem o defleche assim. É medo do pastor parar, né? Pegou. Irmão, acaba o culto. Som. Mas não quer se envolver com nada. Irmão, de vez em quando você tinha que fazer alguma coisa. É ou não é verdade? Ia fazer. Sabe, tem um irmão que não está vindo na igreja, vai visitar ele, vai falar, vai conversar, vai ver o que está acontecendo. E vai com um balde d'água, amém, gente? Quem entendeu, diga graças a Deus. Vai com um balde d'água. Porque às vezes você vai ouvir o fulano, fala mal do fulano, fala mal do Beltrano, fala mal do ciclano. Irmão, aí você vai com um balde d'água, vai com o bálsamo, sabe aquele negócio que cura? Sabe aquele óleo que cura, você vai, não, mas isso aí, né, Jesus não tem nada com isso não. Jesus quer você mais perto da presença. É isso. Tem gente que quando vai visitar, vai para botar mais lenha na fogueira, é ou não é verdade? Não, eu saí por causa do fulano, não, o fulano não gosta dele mesmo não, Deus me livre aquele ali. E tal. Aí você vai piorando a coisa. Você tem que ir para curar. Mas de vez em quando você devia fazer isso. Você vê que o fulano não está indo na igreja, o que você faz? Espera o pastor, os obreiros? Não, meu irmão, se envolve, vai lá. Ô fulano, estou vendo que você não está indo, o que está acontecendo? Ah, não, estou meio desanimado. Ah, então vou orar por você, em nome de Jesus. De domingo eu passo aqui para você ir comigo. Você entendeu? Quem entendeu, diga amém. Ou estou sem dinheiro de passagem, não, eu pago para você, em nome de mais tem Deus para dar do que qualquer coisa. É ou não é verdade? Mas você precisa se envolver. Irmão, Deus vai abençoar você. Mas tem um cidadão que está dentro da casa seguindo o quê? Seguindo Jesus de longe, irmão. E nós fomos chamados para ter comunhão com Deus. Tem gente que está tão longe de Deus que não está percebendo o tão frio que está ficando, tão distante, que às vezes tem gente que não consegue enxergar. Você lembra do Sansão? Sim ou não? Quando é que o Sansão foi perceber que ele estava longe de Deus? Quando os filisteus vieram, a Dalila gritou e ele já não tinha força mais. Mas foi brincando, uma hora ele percebeu, estou longe de Deus, que agora eu quero me arrebentar como antes, não consigo mais. Então, meu irmão, isso aí está em Juízes 16, 20, depois você lê lá. O Sansão tentando arrebentar as coisas, mas ele já não tinha mais o Espírito de Deus. Irmão, e para a gente terminar, versículo 55 eu termino. O Pedro, ele cometeu o erro, aquele erro que levou ele a negar Jesus. Foi a falta de humildade, primeira coisa, aquela autoconfiança. Segundo, ele deixou de orar. Terceiro, ele começou a agir por conta própria. Quarto, ele começou a seguir Jesus de longe. E o quinto, irmão, talvez seja um dos piores. 22:55 diz assim: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, e estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Vamos ler de novo? Vamos lá? E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Meu irmão, e aí que começou, né? No versículo 56 você vai ler: e como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. Para aí, que o importante para nós é o versículo 55. O Pedro se assenta, irmão, no meio dos ímpios. E ali, meu amigo, começa. Você estava com ele. Você lembra? E ele fala: eu não conheço. Na outra vez ele jura que não conhece. É ou não é verdade?
Outra hora ele diz, nem sei quem é esse homem. Teve um até que virou e falou assim, não, você estava, porque o seu jeito de falar, o quê? Te denuncia. Você imagina o Pedro falando, imagina o Pedro, irmão. Você estava com ele está amarrado. Estou brincando aqui, mas isso aqui é o pastor Rogério. Mas, irmão, imagina. O jeito de falar do Pedro, o quê? Denunciava ele. Irmão, mas onde é que o Pedro estava sentado? Você entende? Irmão, eu queria que você entendesse uma coisa. Nós estamos no mundo, nós temos amigos. É ou não é verdade? Temos amigos cristãos e amigos que não são cristãos. Como é que nós vamos ganhar os dons cristãos se a gente não estiver perto dele, próximo deles? Né? Eu estava até falando durante a semana, tem umas pessoas que são boas para nós também, são pessoas, não são pessoas ruins, são pessoas boas. E justamente isso a gente não pode nem aceitar. Como que uma pessoa boa não pode ter Jesus? Tem que ter Jesus. Mas, irmão, uma coisa é você ter os amigos, outra coisa é você ter comunhão com aquilo que eles fazem. Ou seja, eles estão fazendo coisa errada e você, para não ficar de fora, você o quê? Faz também. Entende ou não? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Não dá, irmão. Ah, mas eles estão fazendo coisa errada. Então, se está fazendo coisa errada, eu não vou fazer. Ah, mas está todo mundo fazendo, mas eu não vou fazer. Ah, mas não tem nada a ver. Para mim tem. Você entendeu? O fulano diz, não, vamos fazer isso aqui? Não, isso aqui eu não posso fazer. Mas por que você não pode? Não, porque eu sou de Jesus, eu não posso fazer isso não. Isso está errado. Uma coisa é você ter amizade, outra coisa é você ter comunhão com essas coisas erradas. Não pode. Amém, gente? Eu aprendi uma coisa na palavra de Deus, que eu tenho que fazer de tudo, irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer. Para não escandalizar ninguém. Se uma roupa que eu visto escandaliza o meu irmão, eu não vou vestir aquela roupa. Jesus falou isso. Você está entendendo, sim ou não? Não é que, às vezes, aquilo que eu estou vestindo está errado. Mas eu estou causando alguma coisa ruim no fulano, eu tenho que ter esse discernimento. Ah, não estou nem aí, não. Tem que estar. Quem está entendendo isso aqui, diga graças a Deus. Tem que estar. Às vezes a gente não pensa nisso. Você imagina eu, sentado, nesse boteco aqui do lado. Eu sentei ali, coloquei um vidro de Guaraná Antártica para eu tomar. Aí senta um amigo meu e coloca o quê? Cerveja. E aí começa eu bater papo com ele, eu tomando Guaraná e ele o quê? Cerveja. Passa você na rua. Eu duvido que você vai dizer que não tem nada a ver. Eu duvido, irmão, que você vai olhar para o meu copo e não vai duvidar que aquilo é cerveja. Duvido. E posso dizer mais uma coisa? E tem uns 50% que vai no zap na hora. É ou não é? Você não sabe não que eu ouvi o pastor. Na igreja não, é no boteco do lado da igreja. Sabe o que estava tomando? Irmão, eu não estou fazendo nada de errado. Estou tomando o quê? Guaraná. Mas você pode passar ali e falar que nunca mais vai voltar nessa igreja só porque eu estou o quê? Entende? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então é uma roda que não me cabe. É um lugar que eu não irmão, não tem que estar. Irmão, tem coisas que não tem nada a ver.
Tem gente que vem perguntar, o pastor, o fulano vai casar ali na igreja católica. Posso ir? Pode. Ué, irmão, se você casar aqui e chamar ele, você não quer que ele venha? Sim ou não? Ele está casando lá. Fala assim, vem, que eu gosto de você. Você não vai não? Qual o problema? Você não vai lá ajoelhar diante de nada, porque você conhece a palavra de Deus. É ou não é verdade? Você vai lá o quê? Por causa do amigo. Porque se fosse você casando, você também o quê? Ia querer ele aqui. Aí vem perguntar, pode? Pode. Não tem problema nenhum. Se perguntar onde você está, está no casamento. Irmãos, problema nenhum. Mas, irmão, diferente. Vou na missa de 7º dia do fulano. Eu não vou. Por quê? O que eu vou fazer ali? Você entende? Tem coisa que eu vou ter comunhão, tem coisa que não. Não vou ter. É ou não é verdade? Junta a família toda, todo mundo. Vamos no cemitério. Ontem foi dia, né, pessoal? Sim ou não? Vamos no cemitério. Vamos fazer o que no cemitério? O que nós vamos fazer no cemitério, pessoal? Nós vamos dar uma limpeza no túmulo. Isso você não precisa de dia 2 para você ir, não, hein? Vai outro dia? Eu passei lá de noite, irmão. Misericórdia. Alguém foi no cemitério aí, você me perdoe. Mas eu não iria, não. Mas eu passei de noite, está cheio de vela, assim, aquela escuridão. Não, alguém passou também, não? A gente passa de noite, aquela escuridão, você só vê um monte de vela. Vela acesa. Eu falei, Jesus. Hã? Não, aí não tinha nem lugar para parar. Assim, não. Irmão, mas tipo assim, é uma coisa que não dá para ter comunhão. Então a gente precisa ter sabedoria. Poxa, não assentar na roda do escarnecedor, na roda do ímpio, não é que você vai fugir de todo mundo, mas não compactua com coisa errada. Porque senão, irmão, você vai entrar no bolo e se bobear daqui a pouco você está fazendo o quê? Mesma coisa. Espero que você tenha entendido que o Pedro caiu, não foram aquelas 3 vezes. Você imagina, se o Pedro não assenta naquela roda, não tinha ninguém para questionar ele. Mas ele está assentado. Então, meu irmão, antes de cair, o Pedro tropeçou. E que você possa aprender isso. A Bíblia diz lá em Coríntios que aquele que está em pé, ele tem que vigiar e cuidar para quê? Para não cair, para ficar firme. E Deus quer você firme em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Que você hoje possa começar a encontrar as dracmas que andou perdendo. Pastor, eu perdi. Então, meu irmão, varre a casa. Vamos varrer a casa, vou encontrar. Pastor, eu deixei de orar. Então, hoje mesmo você já começa. Não, eu vou orar. Vou falar com Deus. Vou começar a orar todo dia. Você não estava orando nem para comer. Na hora que você sentar para comer hoje, você vai lembrar de mim, irmão. Ah, vai. Nossa, mas de mim não. Você vai lembrar da palavra, né? Não, eu preciso orar, em nome de Jesus. Se você estiver casado, então, irmão, glória a Deus. Aí um lembra o outro. Se um me esquecer, o outro o quê? Lembra. Se você tiver uma moça pequena, de mais ou menos 9 anos, piora. Porque essa aí não deixa você comer sem orar de jeito nenhum. Que fica lá, papai, vamos orar. Irmão, tem criança que é benção. Então, comece a varrer a casa. Vamos falar com Deus, Deus vai nos abençoar. Amém? Fica de